Salve, salve, galera! Salve, salve, habitante distraído! Nós estamos de volta com o Meio Mundo Cast número... Sei lá, cara, eu sei que é mais um Meio Mundo Cast muito bacana. Meio Cast. E é isso, galera. Estamos aqui para fazer barulho e falar de RPG. E comigo, minha fiel escudeira de podcasts e de narrações, Jaque Machado. Seja bem-vinda, Jaque Machado. Boa noite. Boa noite. Por favor, apertar os cintos, passageiros, pois nós vamos embarcar numa aventura pelo mundo da fantasia, do RPG e da literatura. Meu nome é Jaque Machado e nós estamos aqui no Meio Mundo RPG. E hoje, conosco, ilustríssimo escritor, narrador, curtidor de RPG e gente como a gente, nosso queridíssimo Bernardo Stamato. Seja bem-vindo, Bernardo, ao Meio Mundo Cast. Boa noite. Boa noite, senhoras e senhores. Uma honra imensurável estar aqui com vocês. Homem de poucas palavras, é isso, né? A gente tá aqui hoje para falar de um assunto que é mão na roda para todo jogador de RPG e para todo mundo que gosta de ler. É escrita e RPG. Mas antes de mais nada, eu quero conhecer meu convidado. Senhor Bernardo Stamato, quem é você e como você começou a escrever e a jogar RPG, cara? Bom, você acha que eu sou de poucas palavras, então senta aí porque lá vem história, cara. Porque comecei a jogar RPG, eu era criança, tive sorte de começar RPG muito cedo, porque eu tive um amiguinho do prédio, tinha uns 8, 9 anos de idade. Ele tinha a caixa do First Quest, uma caixa que depois de adulto eu encontrei vendendo numa loja de brinquedo e comprei. Relíquia usada que eu tenho aqui. Quando eu joguei aquilo, eu amei aquele jogo, fiquei louco por aquilo. Sempre gostei de fantasia medieval, gostava assim no videogame, gostava de histórias. E quando eu escrevi RPG foi um prato cheio, né? E desde então foi um hobby assim que eu, em algumas épocas da vida, joguei mais, joguei menos, mas nunca deixei de jogar. E a escrita veio meio de surpresa. Eu sempre gostei de contar histórias, mas eu nunca encontrei assim a forma que eu realmente gostasse mais de contar história. E eu comecei a escrever contos, participei de um concurso cultural quando eu tinha meus 19 anos, que eu me lembre. Foi caminho sem volta também. Comecei a escrever minhas histórias e não parei, tô aí até hoje. Tenho 2 livros publicados. Tava até revisando essa noite um capítulo do meu terceiro, na verdade é o 4º livro já, terceiro que eu vou publicar. Foi inclusive como Mundo das Trevas, né? Foi um concurso, eu comecei a escrever num concurso cultural da Devir. Foi o concurso Eu Criatura, para escrever um conto ambientado no mundo das trevas. O narrador tinha que ser um ser, uma criatura das trevas. E graças ao RPG, inclusive, né, foi que eu comecei a escrever. Acredito que não, por acaso. E me conta uma coisa, Stamato. Esse mundo fantástico que tá na saga Era do Abismo, existiu antes em um RPG ou ele foi pensado pro livro mesmo? Não, ele foi pensado pro livro. Eu acho que eu nunca, assim, narrei um RPG. Eu cheguei já a fazer jogos, assim, rápidos com os amigos e na Frota de Mundo saiu a Era do Abismo. Depois que ele surgiu, já rolou algum RPG nesse lugar? Sinceramente, nada assim que tenha feito nada digno de nota. Nunca narrei uma campanha assim, uma aventura inteira nele, não. Realmente, sei lá, acho que eu me sentiria meio egocêntrico de pegar e botar meu RPG com os amigos no meu mundo profissional, sabe? Do que eu publico profissionalmente. Então, mas assim, também não é algo que seja contra, não. Só nunca calhou de acontecer mesmo. Me conta como é que é esse lugar, esse mundo. A Era do Abismo é sobre um mundo em que a guerra entre o paraíso e o abismo chegou ao fim. E quem venceu foi o abismo. Então é um mundo sem proteção, é um mundo sem expectativas, mas que ainda assim, alguns ainda desafiam as trevas, alguns ainda lutam pelo que é certo, mesmo sem nenhuma esperança. Então é um mundo assim, de fantasia medieval, de capa e espada, mas com uma pegada mais sombria, meio dark fantasy mesmo. Me inspirei, algumas inspirações vieram jogando Diablo, as principais inspirações pra criar o mundo veio jogando Diablo, né? Eu fiquei imaginando, e se o mal vencesse, né, de verdade? Fica só, né? Eu fico meio frustrado, sabe? Porque como que a gente vai respeitar o mal se o mal não vence nunca, né? Sendo que os melhores vilões são aqueles que em algum momento tiveram um triunfo, né? Em algum momento eles conseguiram vencer. Mas e se essa vitória do mal fosse algo assim que aniquilasse as esperanças? Eu me lembro, inclusive, um jogo que eu adorei de PlayStation 3 era Senhor dos Anéis, acho que era Lord of the Rings Conquest. Eu lembro que era Conquest o subtítulo, mas que você jogava as batalhas do Senhor dos Anéis, mas quando você
zerava, você desbloqueava uma história extra que não seguia, né, o livro, em que o mal contra-atacava. Então, no final, assim, você terminava o jogo jogando com os vilões, derrotando os heróis. Eu adorei aquilo. Eu fiquei, meu Deus do céu, isso é muito legal, tipo, narrar uma aventura RPG com a Terra-média, tipo, só que com Sauron tendo vencido a guerra, né? E então esse tipo de ideia, assim, sempre me fascinou, sabe? E se os vilões vencessem, cara, o que aconteceria depois disso? Então essa foi basicamente assim, a inspiração e a premissa pra criar esse cenário. E quando você pensou esse seu cenário, você tinha um antagonista principal em mente já, ou você foi criando isso junto com a história? Você se baseou no seu antagonista primeiro? Então, porque a ideia do mundo veio em um momento e a ideia do livro, da história, veio em outro. Então, pra criar o mundo em si, eu pensei mais nessa cosmologia, né? Eu não uso o termo deuses, eu não digo que tem deuses do mal, mas as forças das trevas, né? São os males primordiais, são os lordes do abismo. Então, são praticamente divindades, são praticamente deuses, mas eu não uso esse termo dentro do livro. Então, mas são assim, são males primordiais, eles são eternos, eles são invencíveis e estão, felizmente, distantes, né? Estão longe, felizmente. Mas eu não vejo, assim, não é uma coisa assim que eu imagine que os heróis vão um dia chegar lá e vão derrotar eles, não. É que nem, tipo, o Diablo, que o Diablo, ele é, teoricamente, o mais poderoso de todos, mas ele já foi derrotado aí umas 3 vezes, pelas minhas contas, né? Então, que bodega de demônio mais poderoso do universo é esse, que já foi derrotado 3 vezes já, né? Então, tipo, é ligar no jogo, né? Mas pra contar uma história, a gente questiona, né? Quando a gente tá contando uma história. Mas então... E aí, no caso, a cada história que eu vou contar, eu fico pensando, assim, em quem pode representar esses vícios, né? Que são uma batalha entre virtudes e vícios. Eu também evito falar de bem e mal, que são conceitos, assim, que nos levam são ideias muito resumidas, sabe? Eu sou bom, o outro é mal. Fica tudo muito fácil, muito simples. Acho que o conflito, assim, fica mais interessante quando as forças não são tão óbvias. Então, eu realmente acredito que a diferença entre nós, né, mortais, todos nós temos virtudes e temos vícios. A diferença é que alguns de nós se dedicam às suas virtudes e outros se dedicam aos seus vícios. É essa a diferença entre as pessoas, na realidade. Então, basicamente, os meus heróis, eles são as pessoas que elas ainda estão mais dedicadas às virtudes delas do que os vícios, e os vilões são os que se entregaram a esses vícios. E aí eu vou pensando assim, como que eu posso criar antagonistas que vão representar esses vícios. Aí cada história também vai ter aí uma abordagem diferente. Então você já disse como começou no RPG e na literatura. Mas depois que as duas coisas se encontraram, você chegou a usar o RPG como ferramenta de escrita? E se sim, como que você usa? Então, existem 1000 formas de usar RPG na escrita. Eu só acredito que não funciona quando a gente usa de forma muito literal. Eu já até li, assim, um conto de um cara que ele usava, assim, termos de RPG do tipo, tendência neutra, sabe? Usou a magia tal. E eu achei que aquilo não me deu imersão, particularmente. Então eu não gosto quando a coisa assim é muito literal, muito óbvia, muito direta. Eu já pesquisei, existem gêneros literários bem interessantes, assim, não no Brasil, infelizmente, mas que realmente misturam o RPG e a escrita e a literatura, até mesmo, assim, livros, romances, em que tem ali a ficha do personagem, e essa ficha, ela é relevante ao longo da leitura. Achei bacana, mas eu nunca li isso e, enfim, não sei se seria algo que eu iria gostar particularmente. Eu gosto quando a relação entre o RPG e a literatura é perceptível, mas não tão, assim, escrachada. Exemplo, tem um anime que eu adoro, que é o Record of Lodoss War. Estão trazendo pro Brasil os romances que originaram esse anime, inclusive. Tô a fim de ler. Mas, assim, você vê esse anime, cara, e tu olha e fala, caraca, isso aqui é muito D&D, sabe? É muito AD&D, que é uma coisa bem raiz mesmo, sabe? Então, eu gosto de pensar, ter, assim, noções, por exemplo, eu gosto de sempre começar a história do começo. Então, eu gosto de pensar nos meus heróis inicialmente como fracos. Então, não vou começar, assim, a história com, então os heróis vão, no primeiro capítulo do livro, enfrentar um dragão gigante. Eu gosto de ver essa ideia de progressão na história também. E a melhor referência, né, pra gente ter heróis que vão crescendo em poder é com esses RPG, sabe? Tipo, se ele consegue, que tipo de magia ele consegue usar, né? Que tipo de item mágico ele encontrou no caminho dele. E pra ter esse tipo de equilíbrio, pra ficar interessante pra história, o RPG dá uma boa base.
E é lógico, eu leio muito RPG, então muita coisa assim que eu me inspiro pra escrever no livro, muitas ideias vieram de leituras de RPG mesmo, mas é bem nesse campo assim, da inspiração e que eu depois levo pra história. E isso pra tudo, porque eu também me inspiro em filme, também me inspiro em quadrinhos, sabe? Sempre tem um nerdão amigo meu que vai encontrar ali as minhas referências. Tipo, isso aqui é muito Street Fighter, né? E sim, eu adoro Street Fighter e tem coisas que me inspiraram dentro dos meus livros. Isso aqui é tipo a Shield da Marvel, né? E sim, também tem. Então eu gosto de pegar essas referências de fora e misturar na literatura. Mas a prática de escrever, na hora de realmente narrar, eu acho que a base tem que ser toda realmente literária mesmo. Cara, dentro do seu acervo literário, das coisas que você conhece, das coisas que você já leu, o que você gostaria de ver virando RPG e o que você gostaria... Tipo, o que você gostaria de ver de livro virando RPG e de RPG que poderia virar livro? Olha, RPG que poderia virar livro, pra mim tá na ponta da língua, é Planescape, que é um cenário RPG que acho que é um dos melhores, sinceramente. É um de RPG que eu acho que até a TSR e depois a Wizard não soube, assim, trabalhar, sabe? O criador mandou muito bem, mas quem veio depois dele, né? Porque estadunidense tem a visão de propriedade intelectual como se fosse algo que você pudesse comprar e trocar de mão, sabe? E a gente vê que muito se perde, né? Quando aquela mente criativa original sai da franquia. A gente vê vários casos assim, de franquias muito boas que começaram muito bem e ficaram ruins depois, e o motivo muitas vezes é isso. O criador saiu e aí quem deu continuidade não fez um bom trabalho. E o Planescape eu sinto um pouco disso. É um mundo fascinante, muito criativo, mas que eles não souberam dar continuidade. RPG que eu sinto que deveria virar literatura com certeza é o Planescape. Agora, literatura pra virar RPG ou história no geral? História no geral. O que você acha assim, que você gosta que poderia virar RPG fácil e você jogaria? Olha... porque tu já virou, né? Se a gente for ver, o Senhor dos Anéis tem uma porrada de RPG, Game of Thrones tem uma porrada de RPG, Tormenta, que é o maior cenário brasileiro, né? Começou com RPG, na verdade, e tem bons livros também de literatura. Então eu tô pensando assim, eu apontaria alguns livros de amigos meus mesmo, porque tem um pessoal muito criativo, assim, que joga RPG também, que eu acho que dariam bons mundos também de RPG. Então, por exemplo, os livros do O Jogo do Destino, do Bruno Fracha, que são muito bons. O Mundo Isolado, do Eduardo Krause. Sereno Dragão, da Marília de Barbosa. Aika, da Lúcia Lemos. São alguns exemplos assim, de mundos fantásticos e cada um é muito criativo, sabe? Cada um é muito singular. Então, realmente, nem daria pra ser assim um mundo com vários continentes. Não daria. Eles têm regras próprias, eles funcionam de maneira própria. Então, e eles funcionariam muito bem, assim, pra uma oportunidade de aventura, sabe? Daria facilmente pra escrever uma aventura inspirada nesses mundos, com certeza. O mestre que tá pensando em transformar a aventura do grupo dele em um conto ou um livro, como que você acha que ele poderia fazer isso? Que dicas você daria pra transformar essa aventura em uma obra literária? Olha, sinceramente, eu acho que o primeiro passo seria... Eu, Bernardo, penso muito assim, que eu não me sentiria vontade de pegar a personagem dos outros e usar na minha história. Então eu preferiria, sinceramente, fazer algo próprio, né, inspirado no RPG, mas justamente com essa conversa, tipo, senhoras e senhores, por respeito a vocês, aos seus personagens, eu vou mudar aqui um monte de coisa, que é pra escrever minha história inspirado na gente, mas sem também usar de forma assim tão direta, né, usar os nomes, porque vai acontecer, sabe, de alguém ler e falar, cara, não, eu não faria isso, né? Então eu tenho um pouco de receio de acabar mexendo com o personagem dos outros. Então eu preferiria algo que fosse, assim, inspirado, por mais que fosse totalmente inspirado, mas ainda assim, não algo tão direto, ser o primeiro passo. E o segundo passo é lembrar que literatura é uma coisa, RPG é outra. Então coisas que funcionam no RPG não vão funcionar na literatura e vice-versa. Eu vejo muitos mestres também querendo contar sagas épicas no RPG e isso acaba ficando maçante pro jogador, sabe? O jogador quer se divertir, o jogador quer rolar o dado, ele quer vencer, ele quer
tomar as escolhas dele, ele quer guiar a história, né? Tem mestre que ela tem um apego muito grande assim, vamos contar aqui uma saga épica também. Também acho que não funciona de maneira assim tão direta. Então, ver isso, ver o que funcionou no RPG, mas não funcionaria na literatura. Exemplo assim clássico é, cara, piada interna. Porque piada interna todo mundo tem. Os grupos têm piada interna. E às vezes, pra gente jogando RPG, trazendo uma piada interna no meio do jogo, fica hilário. Mas botar isso num texto que outros vão ler, os outros não vão pescar referência, sabe? E aí não vai ter sentido nenhum, por exemplo. Então tem que ver também o que não funciona e cortar. Por exemplo, assim, exemplo aqui. Se eu tô jogando RPG, eu sou um guerreiro, e no primeiro combate eu erro todos os golpes, pode ser divertido pro jogo. Tipo, aconteceu. Foi o dia que eu tive azar andado. Beleza, sabe? Mas talvez pra literatura ficasse meio chato botar assim, a primeira cena de ação e o herói erra tudo, sabe? E isso daria uma outra impressão na literatura. No jogo a gente vê, não, amiguinho, a gente dá o tapinha no nome do amigo, né? E fala, não, a sua ficha é boa, você jogou certo, mas teve azar andado, tudo bem. Na literatura, a impressão que ia passar é outra. Ia passar a impressão de que esse personagem, ele é ineficiente, ele é fraco, que ele ainda tá aprendendo ainda. E se não é essa a ideia, a noção de sorte e azar na literatura é muito diferente do que no RPG. No RPG você vê o dado, você vê que seu amiguinho deu sorte ou deu azar, né? Na literatura não tem essa ferramenta tão óbvia, né? Então, assim, é um exemplo que eu acho que tem que ser trabalhado com cuidado. E a partir daí, é isso, seguir a criatividade, seguir o que o leitor gosta, o que o leitor quer saber, né? Fazer uma saga épica, mas com esses detalhes em mente. Ainda falando desses desfechos que você fala que existem no RPG e existem no livro e que são completamente diferentes, né? Como que a gente faz um bom plot twist? Existe uma formulazinha mágica aí para um bom plot twist, tanto para escrita quanto para você botar numa narração? Olha, não existe fórmula mágica, isso é muito subjetivo. Porque a questão do plot twist é que ele precisa ser, obviamente, tem que ser uma surpresa, mas tem que ser uma surpresa ainda coerente pra história. Porque só pegar e falar, por exemplo, esse cara aqui que ele foi bonzinho o tempo todo e agora ele é do mal, sabe? Isso funciona, acho que uma vez só. E tem que ser algo do tipo, não, na verdade ele é muito persuasivo, né? Porque se ele convenceu todo mundo que era bonzinho e agora ele revela que ele é do mal, ele foi muito sagaz e teve muita lábia pra manter essa mentira, essa fachada, por exemplo. Então é o tipo de coisa que não funcionaria sempre, por exemplo. Então não tem, assim, a fórmula mágica, mas acho que o importante é isso. Pensar em algo que surpreenda, mas que não seja incoerente. E, sinceramente, eu teria um tanto desapego a isso no RPG, porque o legal do plot twist é você dar pistas. E na literatura você consegue dar essas pistas de maneira que não fique óbvia pro leitor. E aí no final você dá a surpresa. E ótimo, sabe? E até mesmo se o leitor já sacar qual que é o plot twist, ele tá de boa em ler pra no final falar, haha, sabia, né? No RPG, o jogador não vai esperar o mestre fazer o plot twist. Na hora que o jogador pescar a pista, ele vai querer investigar, ele vai querer ir atrás, ele vai querer provar que ele tá certo. E aí, às vezes o mestre pensou na reviravolta, que só vai ser revelada daqui a um mês, o jogador de cara saca a verdade e descobre tudo. E tem mestre que se frustra com isso. E eu acho que, cara, seria muito legal fazer justamente ter esse desapego. Tipo, ok, isso aqui era um segredo e você descobriu. Parabéns, sabe? E ótimo. E aí o desapegado do plano original, que seria, né, seguir a história por um longo tempo antes da reviravolta. E tipo, ok, você matou de cara aqui o plot twist e vamos seguir o baile com isso mesmo. Acho que o RPG ele permite esse tipo de... E o jogador vai ficar mega feliz, sabe? Vai se sentir recompensado. Tipo, caraca, eu pesquei aqui um detalhe e adivinhei. Ótimo, né? E tem o contrário também do mestre achar que os jogadores vão pegar todas as pistas, vão montar o quebra-cabeça, e isso não acontece. E o mestre às vezes fica até mesmo frustrado com isso. Mas acho que a gente tem que lembrar, né, até como mestres, que, cara... eu vejo, todo mestre já sentiu que os jogadores não estavam assim dedicados o suficiente à mesa, né, à aventura, à saga, não estavam assim investidos o suficiente, porque o mestre bota muita energia, né, o mestre se dedica muito pra fazer uma história bacana mesmo. Só que, cara, a gente tem que lembrar que muitas vezes nossos amigos, eles, tipo assim, tiveram uma semana lotada, estão cheios de coisa na cabeça, sabe, estão cuidando de trabalho, de família, de repente estão com questões no relacionamento deles também, sabe, e no RPG eles estão assim, querendo se divertir. E
estão meio realmente cansados pra ficar lá, sabe, prestando atenção nos mínimos detalhes e desvendar o plot twist no final, sabe? Existe esse 8 e 80 aí que a gente tem que intermediar. Então, quer dizer, se o grupo não pescar o plot twist, eu acho que tem tudo bem também do mestre conduzir o jogo, né, pra trazer essa reviravolta, sem também culpar os jogadores por não terem pescado antes, sabe? Isso tudo lógico, isso tudo que eu tô falando é minha experiência, minha visão, e depende, é lógico, da mesa, depende, é lógico, do grupo. Vão ter grupos que vão querer, a todo custo, uma história cheia de intrigas e mistérios. Tem grupo que vai querer uma história simples, bora lá derrotar um vilão, e é isso aí, sabe? Até mesmo, por exemplo, a gente compara muito essa questão, né, em gêneros de Mundo das Trevas e de D&D, né, de medieval, que o medieval tende a ser, né, algo mais aventuresco, mais heróico, enquanto o Mundo das Trevas é algo mais de intriga, algo mais social, né? Mas, cara, por exemplo, se a gente for ver super-heróis, que existe RPG de super-heróis. E super-heróis é uma coisa assim, que dá pano pra manga pra todo tipo de história. Das mais simples, mas tem um vilão, vamos derrotar ele lá e ponto final. Para as mais complexas, né? Pra um Watchman, pra um The Boss, que tem outras nuances também. Então, quer dizer, um grupo de RPG que vai jogar um jogo de herói, vai ser que tipo de herói? Vai ser um herói mais Marvel, mais DC, Image Comics, né? Spawn, que eu adoro, por exemplo. Então, acho que é importante o mestre saber o que ele quer e ter esse diálogo com a mesa pra fazer algo que vai ser bom pra todo mundo que tá ali junto. Né? A gente já soube aqui, enquanto você falava, que pra você as construções de cenário, personagens e enredo são diferentes pra um RPG e pra literatura. Mas que dicas você daria pra um mestre ter um bom cenário no seu RPG e pro escritor ter um bom cenário no seu livro? Então, a parte de criar o mundo, eu acredito que pode ser quase que igual, sinceramente. Criar um mundo pra literatura e criar um mundo pra RPG, a parte de criação é tranquilo de seguir a mesma lógica. O lance é como que a gente aplica isso, como que põe na prática. Tanto que existem muitos mundos fantásticos que são usados em literatura e em RPG. Mas aí, então, acho que no fim das contas, a questão tá muito mais em como que você vai apresentar isso no jogo ou no livro, né? Então, na hora de criar, realmente vai de cada um, né? Tem gente que quer escrever a história do mundo contando milênios no passado, tem gente que quer criar ali uma cidadezinha pequena e vai querer explorar aquela cidade, aí vai ao gosto de cada um. O que é importante, no caso, né, da literatura, acho que é importante apresentar o cenário por partes, né, e não ficar sobrecarregando o leitor com longo... Na verdade, assim, eu acho que isso também serve pros dois, né, jogador de RPG e leitor. Cara, é complicado pra gente querer absorver um monte de coisa de uma vez só, sabe? A gente, lê aqui esse textão aqui de 50 páginas sobre o meu mundo, mega complexo, pra você criar aqui o seu personagem. Dificilmente o jogador vai ter tempo, né, e sinceramente interesse de ler isso tudo, sabe? E mesma coisa, leitor, você começa o seu livro explicando demais seu mundo, vai ficar cansativo, sabe? Então, em ambos os casos, o que importa é ir apresentando ao longo do enredo, ao longo da jornada, sabe? Quando a gente leu Senhor dos Anéis, por exemplo, a gente conheceu o primeiro Condado, depois a gente conheceu o Bree, depois conheceu o Valfenda, e assim foi. E mesma coisa no RPG, até pra mestrar RPG, é mais eficiente você criar uma vizinhança do que um mundo inteiro, um continente inteiro, sabe? Cara, a aventura vai começar onde? O que tem ao redor desse lugar? Quais são os reinos vizinhos? Né? O que tem entre esses reinos? Tem um deserto de um lado, tem uma floresta do outro. Isso, e são coisas assim que o jogador vai usar na aventura, que você e o jogador vão usar. Então acho que o que importa é isso, a gente criar com mais detalhes o que a gente vai usar de fato. Então eu, Bernardo, quando eu escrevi a Era do Abismo, eu escrevi um monte de ideia que eu não usei no meu livro, sabe? E depois eu fiquei, caraca, por que eu escrevi isso tudo se eu não usei, sabe? Às vezes é porque de vontade eu fiz isso tudo bem. Mas às vezes, e muitas vezes, enquanto eu escrevo, eu chego assim, ok, então o elenco chegou aqui numa cidade. Caraca, eu não criei essa cidade, eu não sei bem que ela é, sabe? Aí lá vou eu parar a minha escrita e vou criar a cidade pra aí sim voltar, né, a escrever a história em si. E pro RPG isso é meio complicado, né? Tipo, os jogadores chegaram e eu não criei nada, ok, vou ter que improvisar. Eu adoro improvisar, mas, enfim, né, acho que o que importa é isso, em ambos os casos, ir apresentando um mundo conforme os heróis vão explorando. Isso acho que é o pulo do gato, em ambos os casos. Desenvolver e apresentar e narrar
ao longo da jornada dos heróis. Bacana demais. Cara, você falou sobre cenários, né? Eu queria saber se a criação dos personagens, tanto para RPG como para literatura, seguem essa mesma lógica. O que é importante o cara saber? Bom, para montar um bom personagem de RPG, que seja interessante, um NPC, enfim, eu preciso disso. E para literatura, bom, aí é um pouco diferente, eu preciso daquilo. Qual é essa diferença? Que dicas você daria? Aí eu sinto que tem bastante diferença, porque como escritor, eu tenho total controle dos heróis e dos vilões e do mundo. Então, eu acho que o que importa é criar um elenco principal interessante, o elenco principal que vai se conectar com o público e criar um elenco, assim, de apoio que vai justamente tanto se relacionar com esses personagens, como também apresentar esse mundo, né? E ter esse diálogo em que o escritor tem todo o controle. Agora, como mestre, eu não faço ideia do que meus jogadores vão criar, sabe? Pode ser que eles criem algo bem moda antiga. Pode ser que cada um queira inventar de criar um personagem totalmente diferente, sabe? Do que a gente esperava, do que tá previsto nos livros. E aí também é complicado o mestre botar muita expectativa no que os jogadores vão fazer, sabe? Porque vai contra a liberdade deles isso. E pensar nisso, os PDMs, né, que a gente for criar, eles vão estar lá tanto para representar o nosso mundo, isso funciona tanto na lógica de que os PDMs são basicamente os NPCs, né? Num livro seriam equivalentes aí ao elenco secundário, né? Aos figurantes que estão ali só pra realmente ilustrar como é que é esse mundo, né? E o mestre tem que lembrar, os meus personagens são todos secundários. Os principais são os jogadores. Eles são os principais, eles são os heróis. Qualquer coisa que eu botar aqui pra eles tem que ser pra ter um diálogo bacana pra eles. Os jogadores, se você for perguntar pros jogadores, já, qual que é o seu PDM favorito? Cara, vai ser aquele PDM que ajudou ele, sabe? O que mais ajudou, provavelmente, né? Ou então aquele vilão que ele adorou. Mas provavelmente vai ser o vilão que ele adorou enfiar porrada, né? Não necessariamente o vilão que foi o mais complexo, mais elaborado. Inclusive, de novo, acho que vilão é um ponto que acho que é bem importante ter uma noção que vai ter propósitos diferentes no livro e no RPG. Por quê? Se eu botar um vilão que é mega complexo e empático e que tinha um fundo de razão, eu botar isso no meu livro, funciona, né? E pode ser ótimo. Agora, e sei lá, e no RPG? E se o grupo chegar e falar, cara, não, pera aí, o vilão tem razão, então vamos nos unir a ele. Sacou? Tipo, e aí? O mestre não prevê isso. E pode acontecer, né? Ou pode ser até que o herói vai lá, derrote o vilão, mas depois se sinta culpado por ter derrotado um cara que tinha ali um fundo de razão, sabe? Corre o perigo, cara. Todo mestre corre o perigo do seu personagem ser aquele PDM favoritinho do mestre, sabe? Aquele PDM assim que o mestre tem de estimação. Isso é algo que, sinceramente, quase sempre dá ruim. Quase sempre isso frustra o jogador, sabe? Porque o mestre acaba dando mais atenção pra ele mesmo e não pros jogadores, pros amigos dele. Então acho que é um bom lugar pra vilões simples, assim, bem aqueles animes anos 90, né? Que tinha um vilão que era mega simples e ponto final. No RPG é ótimo ter um vilão simples. Um vilão assim, cara, ele é do mal, ele quer matar o mundo, vai lá e derrota ele. O grupo pode se divertir muito, né? Sempre depende do grupo, mas principalmente o grupo vai adorar derrotar esse vilão, sabe? Agora, se todo vilão do mestre for algo mega complexo, mega empático, mega que tem muita razão e bons motivos pra tá fazendo o que tá fazendo, isso pode encher o saco dos jogadores, porque rouba esse holofote que tem que ser dos jogadores. Então, nesse ponto, a dinâmica é outra, porque eu, Bernardo, escrevendo, tudo bem o meu personagem ser o meu avatar na minha escrita. Eu consigo ver os meus personagens como escritor e eu consigo ver assim, esse aqui é a minha cara, esse aqui é a minha faceta mais séria, esse aqui é a minha faceta mais desapegado, né? Ou então é a minha visão de mundo, né? Todo personagem que a gente cria é ou a nossa visão de mundo ou nós mesmos. A gente não consegue criar algo que não seja uma das coisas, né? Então, quando eu escrevo uma mãe, por exemplo, a minha visão de mãe vai estar lá, né? Seja minha mãe, seja tias minhas, seja amigas minhas que são mães, né? Eu vou estar vendo essas pessoas e vou estar me inspirando nelas pra criar a figura de mãe, né? Por exemplo, não à toa o Stephen King, ele sempre bota uma mulher mega religiosa que morre de maneira totalmente terrível no livro dele, porque ele tinha uma tia que era mega religiosa e a tia ficava contando uma história assim de terror pra ele, ele tinha medo das histórias que ela contava, ele tinha pesadelos, então ele tomou ranço dessa tia dele, sabe? Ele sempre de alguma forma mata a tia dele e ele fala isso de propósito, ele faz de propósito. Ele, cara, sempre bota uma mulher assim que é aquela mãe da Carrie estranha, né? Então, quer dizer, a visão de mundo dele ali. Já quando eu mestre RPG, já não é tão legal que o meu
personagem ser o meu avatar. Porque eu vou entrar nele e vou tirar os holofotes do jogador. Então, no caso aí, realmente é bacana botar personagens que sejam mais suporte pros seus amigos do que realmente tão o núcleo da história em si. Ô, Stamato, você também é professor de escrita criativa, né? Conta pra gente um pouco sobre isso. Como é que você embarcou nessa? Quando eu era criança, eu vi meus professores e eu pensava, meu Deus do céu, eu não quero nunca ser professor, porque deve ser algo muito terrível. Mas é lógico, eu dizia isso vendo os professores na sala de aula, né, na escola, e porque também eu sou filho de professor, sou neto de professor, sabe? Só que no vestibular foi quando eu comecei assim, a estudar com os amigos, né, pra um ajudar o outro, e eu vi que eu tinha didática, que eu gostava de ensinar. Eu não gostava de sala de aula, né? E é meio complicado, né? Meio que alguém gosta de ensinar e não gosta de sala de aula. Mas então, ao longo da minha vida, eu acabei que dei aula de vários assuntos, dei aula em vários lugares. Então, assim, didática é algo que faz parte de mim, sabe? E ensinar escrita criativa foi a maneira que eu encontrei de usar essa aptidão que eu tenho de ensinar, sabe, com o que eu mais gosto, que é contar história, né? Então, pra mim, assim, é o melhor dos dois mundos pra mim. Eu adoro histórias, adoro contar histórias, adoro ler, jogar, assistir e adoro ensinar. Então, algo assim, que já vem comigo já há longo data, há muito tempo já, sabe? Então, a gente fala, como é que é você começar a ensinar agora? Tipo, caraca, eu não comecei a ensinar agora, né? Eu já ensino desde sempre e agora eu ensino também, né? Nem agora. O curso tem já algum tempinho, assim, que eu lancei ele, na verdade, né? Então, eu basicamente, quando eu comecei a escrever, eu venci o concurso cultural Eu Criatura, fiquei em primeiro lugar no concurso, entre mais de 100 contos participando, eu fiquei em primeiro lugar. E eu olhei e falei, ok, eu tenho uma aptidão pra seguir esse caminho aqui, mas o que falta pra mim, né? Que com certeza falta algo, né? A gente sempre tem o que melhorar. Então eu comecei, assim, a estudar muito, a ler livros, a procurar cursos, sabe? Procurar oficinas, fiz várias oficinas. E com isso eu fui separando o que servia pra mim e o que não servia, é claro. E foi assim, muito tempo investido, foi muito esforço. E eu vi que, cara, todos os escritores que eu vejo, assim, escritores e editores que eu admiro, eles têm também essa visão de que é importante estar estudando, sabe? Porque ninguém te ensina a escrever um diálogo, sabe? Ninguém te ensina a criar um personagem, ninguém te ensina a criar um mundo. São coisas que ninguém ensina a gente, né? Então é o tipo de coisa que faz diferença, faz muita diferença a gente aprender os conceitos, não ficar só na intuição, né? Porque por intuição a gente faz um monte de coisa, mas a gente não faz bem por intuição. É que nem, por exemplo, uma coisa é você conseguir tocar violão de ouvido. Tudo bem, mas você consegue ser um profissional de música sem estudar partitura, sabe? São níveis diferentes. Não conheço um guitarrista profissional que não saiba tocar partitura, não sabe ler uma partitura, sabe? Então, por mais que você tenha uma certa aptidão pra algo, pra você realmente ser excelente no que você quer fazer, acho que é importante, né? Você ir além, você levar a sério o seu ofício, levar a sério a sua arte e se especializar nela da melhor forma possível. Então, por isso que eu lancei o curso do Escrita Épica, que realmente o objetivo é pegar isso tudo que eu conheci e trazer da maneira, assim, mais acessível e mais justa e honesta para as pessoas, sabe? Pra quem realmente quer dar um passo à frente, conseguir ter o melhor conteúdo possível da maneira mais acessível possível, que é pra realmente quem quer escrever um livro que vai cativar leitores, sabe? Que vai cativar os críticos literários, os blogs, que vai realmente eternizar o seu nome no mercado editorial. Esse que é o nosso objetivo. Então é isso que eu tô também buscando trazer com o curso Escrita Épica. Então o site é simples, escritaépica.com.br, né? Mas se você me achar nas redes sociais, me achar no YouTube, no Instagram, me achar na Twitch, eu tô em toda parte. Fácil encontrar meu conteúdo, lá você vai encontrar mais detalhes também. Peraí que eu vou colocar no chat, mas antes poderia deixar algumas dicas pro pessoal que tá começando a escrever, para que eles entendam o que é preciso saber, assim, o que eles têm que saber para montar uma história maneira, né? Que faça sentido e que seja algo que, enfim, né, cumpra esse objetivo que tu falou aí, Stamato. Pode matar a tia religiosa? No livro, essa Olha, sobre matar tias religiosas, né? Bom, eu duvido que alguém tenha lido a Carrie Estranha e não tenha ficado feliz na hora que a mãe dela foi soterrada, né? Mas aí que tá, isso é um ponto interessante que já é até um assunto mais aprofundado, né? Que é a parte de criar empatia ou antipatia pelos personagens. Que no caso, é importante que os seus leitores e seus jogadores tenham empatia pelos personagens certos e antipatia também pelos, entre aspas, errados, né, no caso. E pra entender isso tudo, os 3 pilares de toda a história são personagens, cenário e enredo. São esses 3... Você vai querer saber quem é que tá participando, aonde essa história tá
acontecendo e o que, né, de fato tá acontecendo. São os 3 pilares. E isso toda a história. Porque se eu for te contar, por exemplo, eu tava no bar com a Jaque e aconteceu uma coisa muito estranha, você pode se perguntar, mas peraí, a Jaque é de Pelotas, você é do Rio. Vocês estavam aonde? Vocês estavam no Rio? Estavam em Pelotas? Vocês se encontraram na Bienal de São Paulo? Então esse é o cenário. Pra gente conseguir montar a cena na nossa cabeça, a gente precisa de alguma informação pra conseguir imaginar o que tá acontecendo, né? Pergunta, cara, um ponto inclusive curioso, né? Se a gente for ver muito no RPG, tipo, tá no meio da sessão, quando você vê tem alguém imaginando que tá de dia, outro que tá imaginando que tá de noite, não é verdade? E aí, de novo, isso aí é a descrição de cenário. Então, os 3 pilares são esses, tá? Personagens, cenário e enredo. Bota aí, quando você for escrever, quando você for contar qualquer história, bota ali, personagens embaixo, cenário, embaixo, enredo, e pensa nisso, quem é que tá participando da história, aonde ela se passa e o que de fato tá acontecendo. Você elaborando esses 3 pilares bem elaborados, já é assim, meio caminho andado pra você contar uma história interessante e que vai se conectar com seus leitores. E aí os pormenores de como criar isso tudo, né? Seja pra fantasia medieval, seja pra história de horror, seja pra ficção científica, o gênero é flexível, mas os 3 pilares se aplicam a qualquer tipo de história. E eu tava olhando aqui seus links, você também tem um grupo de escritores. Como é que funciona isso? Como é que o pessoal pode fazer parte? O grupo de WhatsApp é gratuito, só entrar no link. E é um grupo pra gente trocar informação, pra gente se conhecer, pra gente trocar opiniões, pra gente trocar novidades do mercado editorial. É um grupo em que eu sempre tô ali botando alguma coisa interessante, conteúdo exclusivo. Eu postei, por exemplo, umas prévias de artigos sobre escrita lá, que quem teve acesso foi o pessoal do grupo. Eu fiz já uns 2 mini desafios já. Primeiro mini desafio, todo mundo postou uma descrição de personagem. Eu li tudo e escolhi os melhores e comentei, assim, o que deu certo nas descrições. E divulguei no meu Instagram também 2 dos selecionados. Iam ser até 3, mas eu senti que 2 que estavam realmente no ponto pra serem citados no Instagram, sabe? Pra isso tudo, eu até falei, galera, olha, os critérios que estão sendo avaliados são tais. Ortografia, que é importante na hora de você apresentar um texto. Falei sobre questão do qual é o tema abordado, porque eu pedi descrição de personagem. Aí teve gente que botou lá uma cenazinha muito bacaninha, mas não foi o que eu pedi. Eu tava avaliando descrição da aparência física, eu deixei isso bem claro no começo. Então isso é bacana de a gente ter em mente que, por exemplo, muita gente quer participar de edital, de coletânea de conto, não é selecionado e acha que, não foi selecionado porque o texto não tá bom, ou então porque o editor tá errado de não ter me escolhido. E muitas vezes o que aconteceu foi algum erro que você não prestou atenção no edital. Às vezes tinha um limite de palavra que excedeu, às vezes o termo não estava muito alinhado, por exemplo. Então isso tudo é importante a gente ir exercitando. E outro dia também, eu botei um outro desafio que eu falei, o primeiro que postar aqui um texto, um link para algum Wattpad, eu vou ler e vou comentar. E aí, quem tava na hora online, né, mandou lá, eu peguei, li e mandei um áudio comentando, assim, o que tinha ali de bacana e o que tinha a ser melhorado naquele texto. Então, assim, é um conteúdo, assim, muito bacana, é um diálogo direto que a gente tem, não só entre eu e as pessoas, mas também entre o grupo em si, né, a comunidade em si. E, cara, é uma coisa assim que eu nunca tinha feito antes e eu também nunca vi fazerem antes, sabe? Geralmente a gente tem o diálogo, geralmente vem, assim, muito restrito, né? Então esse é realmente uma mesa redonda, assim, que a gente tá criando e tá trocando bastante informação, bastante enriquecedora pra todo mundo lá dentro. Então, pra quem quer realmente fazer aí o networking literário e ter conteúdo exclusivo e ter também oportunidades bacanas no mercado editorial, lá tá sendo bem legal. É o grupo do WhatsApp do Clã dos Escritores. O link tá ali no meu Linktree, meu tap link. Eu queria, primeiramente, Bernardo, agradecer imensamente aqui a sua participação. Obrigado por ter emprestado sua voz aqui, seus conhecimentos. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei, mas cada vez que eu entro nesse podcast eu aprendo alguma coisa diferente. Espero que você volte mais vezes. E Jaque Machado, temos avisos, não temos? Convocação de narradores. Sim, primeiro de todos, gente, Meio Mundo RPG convoca narradores. Se você quer narrar, tem uma crônica engavetada, aqui é o lugar certo, venha falar conosco. E divulgando também o nosso festival, o Sistema X Festival, que tá rolando e vai rolar até agosto. Todo domingo, uma aventura de um sistema inusitado, inesperado, novo, saindo para
você, narrado aqui pelos narradeuses e narradeuses do Meio Mundo RPG. Toda quarta-feira é feita a divulgação e colocado aqui no canal Procurando Mesas. Se você tá de bobeira no domingo, louco pra jogar um RPG, é só ir lá no Procurando Mesas e dar o seu Vzinho, ou então falar com um dos narradores no privado, um dos ADMs aqui do Meio Mundo RPG. E não se esqueçam, estão rolando durante a semana e também no final de semana as mesas temáticas de junho. E aí a gente tem aí desde Kids on Bikes com a mestra Panfeca, até eu vou narrar Rapaduras Assassinas. Não se esqueçam de conferir também o Procurando Mesas, algumas já estão lá, então é só você, se você se interessar, é só dar um Vzinho ali ou ficar na waitlist. Não tenha medo, é só clicar e vir jogar conosco. Dessa forma, a gente vai finalizar hoje. Bernardo, dê um tchau pra galera. Senhoras e senhores, uma honra imensurável, já quebrar pelo convite. Diogo, uma honra te conhecer. Você citou, né, até a próxima, quando voltar. Por mim, não vou nem embora, a gente continua aqui conversando mesmo, tá bom? Ou então falar que acho que eu volto amanhã mesmo, brincadeira. Mas pode ter certeza que estou ao dispor, e é sempre bom falar de literatura e de RPG, então são assuntos que a gente consegue falar pra sempre. Pode ter certeza que estou ao dispor pra bater mais papo aqui futuramente. Maravilha. Obrigado pela participação de todos, eu agradeço demais a todo mundo que tá aqui. Estaremos de volta no mês de julho, galera, com mais podcast maravilhoso pra vocês. Obrigado, Jaque Machado, obrigado novamente, Stamato. E dessa forma terminamos, galera. Valeu, falou, até mais.